Após o crescimento do presidente Jair Bolsonaro nas pesquisas e a melhora na avaliação do governo, Lula e aliados começaram a se preocupar. Marina Silva criticou o atual governo, mas foi enfática ao dizer que não se deve subestimar o bolsonarismo e Bolsonaro. Já o ex-integrante da CPI da Covid e coordenador da campanha de Lula, Randolfo Rodrigues, disse que o PT precisa avançar para um outro patamar de enfrentamento a Bolsonaro, caso queira vencer as eleições. O parlamentar era um dos aliados mais confiantes de que o petista venceria o atual chefe do executivo ainda no primeiro turno. Quem também aparenta estar mais preocupado é o próprio Lula. Em evento na sede da CUT, nesta segunda-feira, o pré-candidato disse que será um pleito complicado e que não se trata de uma guerra que já está ganha, Augusto. Bom, o Lula achava o quê? Que durante a campanha ele seria tratado como a alma pura, a alma viva mais pura do Brasil, como ele já se qualificou, né? Ele seria a reencarnação do Mandela, do Juscelino Kubitschek, do Getúlio e de Cristo. É assim que ele se apresenta. Quanto ele mais aparece, mais fica claro que o Brasil não pode ter uma recidiva dessas e pela segunda vez colocar um chefe de quadrilha na presidência. Pela segunda não, pela terceira no caso dele, não vamos nem contar a Dilma Rousseff eleita 2 vezes, né? Um mau momento do eleitorado brasileiro, mas ele tem chance de se redimir agora. O Lula, ele foge dessas conversas, ele não quer, por exemplo, aceitar o debate aqui na Jovem Pan, os outros aceitam. Por quê? Ele será confrontado com a verdade, mas todos serão. Ele vai ser tratado com gentileza. Aqui a gente não age como o PT. Não é proibido divergir, né, da gente, mas tem de se explicar. Tem de se explicar que ele não vai ser tratado como o Deus, o único Deus dos devotos da seita, da missa negra. Vai ser tratado como um homem que tem uma tremenda capivara e tem que se explicar. É assim que são as coisas, é assim que é o jornalismo. A gente faz as perguntas certas. Não adianta esconder os fatos porque eles prevalecem. Não adianta a imprensa velha não mencionar sequer o voto do Nunes Marques, o voto do André Mendonça, para passar a impressão de que no Supremo vigora, né, a palavra de ordem do presidente Luiz Fux. Mexeu com um, mexeu com todos. Agora já mexeu com 9. Né, vai diminuindo. E há de diminuir mais ainda. Então é o seguinte, o Lula tem o que dizer na campanha? Não. Ele só vai se defender, se explicar. Aqui não é o Supremo Tribunal Federal. Ele vai ter de se explicar. Né? A Lava Jato ele não conseguiu convencer. Existe um trecho do programa Direto ao Ponto em que o Ives Gandra mostra claramente que o Lula saiu da cadeia injustamente, tinha que continuar preso. Quem tem o que acertar com a justiça, e o Lula tem e muito, não quer conversa, né? Quer papo com os devotos das plateias domesticadas. Zé Maria, não tem guerra ganha, né? O jogo só acaba quando o juiz apita? É muito além disso, viu, Carlos? O presidente Jair Bolsonaro é o favorito nessa disputa e o PT sempre soube disso, mas apenas usou como estratégia essa história de dizer que estava ganho para amealhar aí aliados no Nordeste, deputados que são candidatos à reeleição e que têm um instinto de preservação do mandato muito forte. A própria janela, que eu chamo janela da infidelidade, mostra que os deputados não acreditaram nesse canto da sereia. Tanto é assim que os partidos ligados ao presidente Jair Bolsonaro receberam o maior número de filiações. Os maiores partidos hoje são exatamente os 2 partidos de sustentação do presidente Bolsonaro, o PL e o PP. Porque os deputados que não são bobo e não são nada, dizem por aqui que o deputado mais burro é o primeiro suplente, ficou para trás. Aí eles estão vendo que se aliar ao presidente Jair Bolsonaro é vantagem e é o sentido. Contramão é ir contra.
E é esse o resultado aí desse tempo da janela partidária onde todos trocaram. Lula sabe da dificuldade de carregar esse peso da corrupção. Ele conhece muito bem. Sabe também da dificuldade, se ganhasse, a dificuldade de tomar posse e depois a super dificuldade de gerir o país, de governar. É porque o povo não aceita, simplesmente não combina, não dá. O governante, ele tem que transmitir credibilidade, ele tem que transmitir seriedade. Isso não acontece com o ex-presidente Lula. Então, essa é a realidade. O PT sempre soube, sempre soube e tentou como estratégia de levar esse lance de já ganhou, na tentativa de agregar aí governadores e deputados. Não deu certo e a janela partidária é o grande exemplo disso. Mas deixa eu ouvir você sobre este assunto também. Bom, Aros, um ponto curioso, né? Vamos ficar de olho aí nos checadores de fatos durante esses debates presidenciáveis, né? Vamos ver se eles estarão atentos às mentiras que nós sabemos muito bem que o Lula ele vai tentar colocar aí na mente daqueles que talvez, né, até eleitores jovens que não tenham passado pelo que nós passamos nas administrações petistas e no que nós sabemos do que eles são capazes. Eu gosto muito de comparar, né, nossa audiência sabe, a vida aí no Brasil com o que pode ser comparado com o que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Em 2016, Aros, obviamente as pessoas não conheciam o político Donald Trump. As pessoas sabiam quem era a celebridade, a figura da TV, e conseguiu entrar na Casa Branca, entrou na Casa Branca muito também pelo voto da Suprema Corte. Aquele presidente de 2016 indicaria 2 juízes para a Suprema Corte, e Donald Trump acabou indicando 3 ministros para a Suprema Corte, hoje com maioria conservadora. E em 2020, 4 anos depois, o Donald Trump ele cresceu muito exatamente o seu voto, né? Os números cresceram nas comunidades carentes, nas comunidades negras, nas minorias, nas comunidades latinas. E por quê? Não foi por causa da retórica inflamada de rede social, muito pelo contrário, né? Foram 4 anos aí de uma briga das redes sociais, da imprensa com o próprio establishment, tentando tirar Donald Trump de qualquer maneira, e os números dele em algumas dessas áreas, Aros, foram números históricos, inclusive para qualquer presidente republicano. Por quê? Por causa das políticas sociais, as políticas econômicas, aquilo que realmente muda a vida das pessoas. E no caso do presidente Bolsonaro, o Nordeste foi sempre usado, né, como massa de manobra nas administrações petistas, e agora o presidente Bolsonaro, através, como eu mencionei, da pasta do ministro Tarcísio, ele levou essas políticas que Donald Trump levou a essas comunidades que eram, durante muitos anos, usadas aí também como massa de manobra do Partido Democrata. É a realidade, a política que dá certo e não apenas a retórica de campanhas.